Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o indicador MACD ou MACD, que mostra uma divergência ou convergência. Esse indicador, pessoal, nada mais é do que uma diferença entre médias. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu já tenho duas médias aqui no meu gráfico e eu vou mostrar para vocês. Basicamente, o indicador ele é composto de uma média de 26 períodos exponencial e de uma média de 12 períodos também exponencial. Então, neste meu exemplo, a média rápida é a de 12 períodos e é a média amarela. E a média lenta é a média de 26 períodos e é a média branca. Então, o que nós pensamos? Se a média amarela está descendente e abaixo da branca, o mercado é vendedor. Se a média amarela está acima da branca, a média rápida, acima da lenta, ascendente, ele é comprador. Mas pense uma coisa comigo. Quando a média amarela está acima da branca, o mercado teve um pullback. Mas e se você pegar a diferença entre as médias? Está vendo essa diferença aqui? Ó? Você concorda que no candle seguinte, a diferença entre as médias foi aumentando? Opa, deixa eu pegar aqui um desenho. Ela foi aumentando e em algum momento ela ficou maior e depois, num determinado momento, ela começou a diminuir. O indicador MACD, ele mostra a diferença entre as médias. Então, quando as médias começam a perder distância, ele mostra uma possível reversão. E quando essa distância entre as médias está aumentando, ele mostra força a favor daquele movimento. Vai ficar mais fácil a hora que eu incluir o indicador MACD aqui na tela. Então, eu vou incluir o indicador, clica com o botão direito sobre o gráfico, inserir indicador, MACD. E eu vou colocar o padrão, tá, pessoal? Mesmas médias que eu coloquei no meu gráfico, 26 e 12 exponenciais. Reparem o seguinte, ó, aqui, ó, quando eu vi a diferença das médias, você percebeu que aqui foi aumentando? Então, esta linha marrom, nativo do MACD, ele mostra a diferença entre as médias. Quando a linha marrom está descendente, quer dizer que a distância entre as médias está aumentando de forma descendente. Quando a linha marrom está ascendente, quer dizer que a distância entre as médias, que antes estava descendente, o distanciamento começou a ficar ascendente. Então, se você descansar o mouse aqui, ó, você vai ver a cotação MACD. Nesse caso aqui, ó, é aqui onde eu estou passando o mouse. Ó. Ela está em 410,38, negativo. Por que negativo? Porque a média rápida está abaixo da média lenta. E a distância vem aumentando, né? Você vê que ela vem aumentando para a ponta negativa. E se você colocar lá no gráfico a distância entre as médias, você vai ver que a diferença é os 410. Mas e as outras duas cotações do MACD? O que são? A linha amarela é a média de 9 períodos do MACD. O MACD é a distância entre as médias. E a média móvel, que é a segunda linha do MACD, é a média de 9 períodos exponencial sobre a distância dessas médias. Bom, repara aqui no gráfico que o cruzamento das médias aconteceu aqui, onde justamente fez uma marcação de topo. Você concorda? E depois que aconteceu isso, o que o preço fez? Um pullback. Mas lá no MACD, mesmas médias, calculando a diferença entre elas, aonde que foi a reversão? Aqui. Se você descansar o mouse, olha a linha que aconteceu. Percebe? E o histograma do MACD? O histograma do MACD ele é dado pela diferença da linha MACD, que é a linha marrom, até a média 9 períodos exponencial. Olha,
Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu pegar esta média e mudar para um período, você vai ver que a linha amarela vai ficar justamente em cima da linha do MACD, porque é um período. Vou voltar ela para os 9 períodos. Então, isso é a forma do MACD trabalhar. Ele antecipa o cruzamento das médias. Quando as médias estão ascendentes e diminuindo ou aumentando a distância, né? Elas estão ascendentes e aumentando as distâncias, ele mostra o movimento altista. Quando elas estão aumentando para a ponta negativa e descendente, ele mostra uma tendência baixista. Mas tem um outro indicador que eu quero mostrar para vocês. Clica com o botão direito, indicador, vou te mostrar o chart underline M. Chart underline M. E eu vou colocar aqui embaixo. O que é este indicador? Esse indicador, pessoal, ó, vou clicar 2 vezes aqui para pegar a coloração, tá? Vou programar a coloração, vou colocar branca na linha 1, vou colocar branco na linha 6, vou colocar um branco na linha 7. Tá bom? Eu vou fazer um preenchimento aqui em médias. Você vai ver como vai ficar interessante. O que esse indicador é? Nada mais é do que um MACD. Claro que com uma parametrização diferente do nativo da plataforma. E mais, esse indicador ele mostra para você uma nuvem verde, mercado comprador, uma nuvem vermelha, mercado vendedor. E perceba como ele antecipa o movimento. Você percebe como ele antecipa o movimento? Basicamente, ele tem quase que o mesmo movimento aqui do 26 e 12. Tem alguma diferença, ele antecipa, em alguns casos ele antecipa 1 ou 2 candles. No gráfico de 5 minutos você não percebe muita diferença, mas no gráfico de 1 minuto a diferença já começa a aumentar. Agora, qual que é a sacada dele? Ele tem uma coloração sobre o histograma e sobre o MACD com a sua média, formando uma nuvem, que se ela estiver vermelha, mostra uma tendência baixista. E se ela estiver verde, mostra uma tendência altista. Então, pessoal, o indicador ChartM é um indicador criado por mim, faz parte da linha de indicadores Chartone, para facilitar as suas leituras, os seus critérios e vem complementar a análise técnica que você usa aí no seu gráfico. Até a próxima, pessoal.